Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 9 de novembro, chego até você, através deste programa Voz do Pastor, para juntos meditarmos tanto a palavra de Deus, como os acontecimentos da nossa vida. Hoje, nós celebramos o aniversário da dedicação da Basílica de São João, em Latrão, que é a Catedral do Papa. Embora o Papa sempre presida na Basílica de São Pedro, no Vaticano, mas como ele é bispo de Roma, a Catedral de Roma é dedicada a São João. Então hoje nós queremos lembrar todas as igrejas do mundo, todos nós temos um templo onde vamos rezar, vamos nos encontrar com Deus. Lembrando a catedral onde o Papa é o pastor, vamos lembrar também de todas as nossas igrejas onde nós realmente nos alimentamos da nossa fé. Meditemos o Evangelho de hoje, que é João 2, 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Juntou com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos fala de uma situação na terra de Jesus. Era costume do judeu oferecer a Deus sacrifícios. E como eles vinham de longe, era mais prático, chegando perto do templo, comprar o animal, desde o novilho ou pássaros, para fazer a sua oferta a Deus. Então, no templo também não podia ser usada moedas pagãs. Por exemplo, não podia a moeda do Império Romano comprar produtos, porque para os judeus isso era algo impuro. Tinha que ser a moeda própria do templo. E assim,
nós ouvimos hoje que Jesus reclama daqueles que estavam fazendo um comércio, explorando a boa-fé daqueles romeiros e não sendo um lugar de oração. Esse texto bíblico sempre questionou a todos nós e especialmente aos tempos atuais, onde, infelizmente, muitas pessoas transformaram a religião como um meio de vida, como uma empresa que deve dar lucro. Quanto mais lucro, mais poderosa é a igreja. E as pessoas são estimuladas a partilhar os seus bens para alcançarem as graças. Muitas vezes movidas pelo medo do castigo ou pela vontade de alcançar a graça de maneira rápida, milagrosa. Quantas pessoas passam por tantas dificuldades econômicas na família, o filho que está na droga, o marido que está vivendo alcoolismo e outros problemas, e pensam que de uma hora para outra poderiam alcançar graça. E tantos, principalmente na hora da doença, as promessas de milagres. Isso é muito triste, porque acaba enganando a boa fé das pessoas. Isso não pode acontecer. A gente precisa evangelizar, a gente precisa esclarecer as pessoas, a gente precisa fazer de tal maneira que as pessoas se convertam para Cristo Jesus, que é o centro da nossa vida. Logo em seguida, Jesus vai explicar qual é o templo que ele está defendendo. E ele vai falar dele mesmo, que ele é o templo de Deus. Cada um de nós é morada de Deus. É o outro templo que nós temos que nos cuidar, nos preparar. Já dizia um santo: queres ver bem limpa a igreja? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a tua igreja seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em cada um de nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Somos chamados a cuidar desse templo, que é o nosso corpo, que é morada de Deus. Eu fiquei tão emocionado outro dia, quando eu fui visitar um doente em Coroatá e vi uma religiosa, a irmã Verônica, cuidando das feridas de um doente com tanto amor, com tanto carinho. E aí eu fiquei pensando assim: como é importante no mundo ter pessoas que querem cuidar das feridas, daquelas situações tão difíceis no mundo de hoje, que muitos não têm coragem, que muitos se afastam, que muitos têm repugnância, que muitos têm medo. Então, quando nós cuidamos de cada ser humano, nós estamos cuidando também desse templo maravilhoso
que somos cada um de nós. Que Deus ajude a ninguém destruir esse templo, ninguém prejudicar essa morada e que nós possamos, pelas nossas boas obras, brilhar no mundo em que vivemos. Que Deus abençoe e lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.